Oi, esse cabelinho Xuxa. Então, rolou aí uma vibe muito louca do presidente eleito Jair Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, eu gosto desse nome do meio. Ele sugeriu isso, e eu acho importante dizer que ele não mentiu, porque durante a campanha dele ele já tinha sugerido isso antes de ser eleito, que ele ia unir o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Ele voltou atrás recentemente, mas o fato é que ele ainda não assinou, não deu a canetada, ainda pode acontecer. E daí uma galera ficou enlouquecida e eu vi que muita gente ficou irritadíssima, pessoas que não necessariamente declararam voto contrário a ele. E eu assino embaixo, ele realmente falou isso durante a campanha, tá? Falado com um videozinho, tá? Que ele ia unir os ministérios, porque são os ministérios que historicamente mais brigam, mais tem conflito dentro do Brasil, então ele achou importante a galera conversar. Porque ele acha que o Ministério do Meio Ambiente é feito de pessoas muito xiitas, não é mesmo? E daí ele achou que unindo os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente ele ia fazer uma coisa bacana. O Ministério do Meio Ambiente, ele é um regulador do Ministério da Agricultura. A agricultura, por definição, que controla o Ministério da Agricultura, que controla o uso de recursos naturais. Por definição, porque é isso que é agricultura. Então, o Ministério do Meio Ambiente é um ministério que regula o Ministério da Agricultura. Porque um controla o uso dos recursos naturais e o outro controla a maneira como esse uso é feito. Então é por isso que eles brigam. E aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério, que é o agronegócio. Opa, coisa boa. A nossa elite, principalmente por conta a maneira como o nosso desenvolvimento se deu, é a elite do agronegócio. Ela é inerentemente ligada à posse e ao uso de terras. E isso tem a ver com história, pra quem acha que não. Não é, amiga? Todo aquele negócio que você estuda na escola, da galera do Dom Pedro, da colonização, do Império, daí a galera da latifúndio fala: Dom Pedro não faz isso, não faz aquilo. Isso é tudo o quê? Escravidão. Aquele remember. Isso foi o quê? Há 100 anos atrás. Então a gente ainda vive muito esse sistema. E ainda são pessoas que têm muito poder. Bom, a bancada ruralista aí famosa, né? A bancada ruralista que manda e desmanda. E daí o Bolsonaro quis ouvir os grandes nomes do ruralismo, né? É importante, é interessante, de repente, dominar a galera do meio ambiente, porque o meio ambiente, evidentemente, ele dá umas ceifadas na galera da agricultura. Porque, eu não sei se você sabe desse número, essa informação que eu vou te dar agora, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo inteiro. 20% de tudo que é produzido de agrotóxicos, e não fitossanitários, agrotóxicos, veneno, a gente consome. É óbvio que dá pra você plantar sem agrotóxico. Qual o problema? Você diminui a sua margem de lucro. Sim, claro. Não, é tudo um grande mercado, né? Exatamente. E eu acho que eu sou muito contra agrotóxicos, mas ao mesmo tempo vivo na sociedade, consumo agrotóxico. Aquele moranguinho que você compra na feira, que é bem bonito, é cheio de agrotóxico. É uma delícia, não é mesmo? Mas o problema é que a gente consome demais. E ainda, pra mim, o maior problema é que a gente tem a desinformação, né? As pessoas não sabem disso. E claro que o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, enfim, as políticas ambientais sempre serão, de certa maneira, barreiras para esse tipo de agronegócio. O agronegócio no Brasil ele tá muito ligado a trabalho em condições análogas à escravidão, tá? Não é só o agrotóxico, tem toda uma situação. É famoso, assim, todo mundo sabe, né, que o interiorzão do Brasil, né, não é a terra sem lei. E não é por falta de pesquisa. Quando eu era estudante do ensino técnico médio ainda, isso infelizmente tem muitos anos, eu fiz algumas visitas técnicas em Embrapa. O que os caras pesquisam de alternativa ao agrotóxico não tá de brincadeira. É muita pesquisa, é muita alternativa legal ao agrotóxico. Só que o agrotóxico, ele é mais barato, ele aumenta a produção realmente, e aí você aumenta a sua margem de lucro porque você tá usando uma coisa que é barata que tá aumentando a sua produção. Se isso tá dentro dos próprios padrões que é a Anvisa, que é aquela agência bonitinha, linda, que controla tudo que você come, os estabelecimentos, aquela coisa de saúde sanitária, então, se isso tá dentro dos padrões que a Anvisa coloca, como a gente tem muito pouco controle do nosso agronegócio, muito pouco controle mesmo do nosso agronegócio, é a margem, é aonde acontece o trabalho análogo à escravidão no Brasil. Isso é um problema seríssimo. E muito real, gente. Distribuição de terra, reforma agrária. Pum!
Reforma agrária não acontece no Brasil porque a gente tem 30 pessoas controlando uma quantidade de terras absurda. E são terras improdutivas. Porque veja bem, quando a galera fala pra fazer reforma agrária, ninguém tá falando que vai tirar aquela terra produtiva do cara, aquela terra que ele usa pra plantar, que ele usa pra pecuária. Ninguém tá falando isso. Você vai tirar a terra improdutiva e ninguém tira terra de ninguém sem qualquer indenização. Então você vai tirar a terra improdutiva e vai colocar ela para uso. Provavelmente agricultura familiar, por exemplo. Quando a galera adora falar do MST. Quando o MST invade terra improdutiva, é para isso. Você tem uma porrada de agricultor que não tem terra para trabalhar, você tem uma porrada de agricultor que não tem terra para viver. Eles vão lá, pegam a terra, invadem a terra improdutiva, invadir no sentido de que é de alguém, mas esse alguém não usa. E aí o que acontece quando você tem fiscalização é que o cara coloca 2 boizinhos ali pra pastar. E aí, ao invés de você usar a terra improdutiva, você desmata a floresta para fazer o uso da pecuária. O agronegócio, ele é um negócio que ele é fundamental e sem ele a sociedade não existe. É a nossa produção de alimentos, é onde você tem geração de empregos. Só que o agronegócio no Brasil é um assunto muito mais sério do que as pessoas levam a sério. É muito pouca gente controlando esse negócio. E historicamente, no Brasil, a gente tem um problema com isso, porque são as elites que ainda retêm poder não só econômico, não só de giro capital, mas é poder político. E esse poder político não está sendo bem utilizado, bem como o poder de capital também não está sendo bem utilizado. Então você tem concentração de renda, você tem trabalho escravo. Se você junta esses 2 ministérios, um que está tentando regular a prática do outro, o que você acha que vai acontecer? Tanto é que o presidente voltou atrás, né, nessa decisão por enquanto, porque a bancada ruralista decidiu agora que era contra, porque a gente exporta muito do que a gente produz e é evidente que o mundo não está vendo isso com bons olhos e alguns países já sugeriram embargo econômico e os ruralistas pensaram, pô, de repente vamos deixar no caso assim. Eu vou estar perdendo dinheiro. Então, por enquanto estamos salvos dessa situação. Mas, claro que tudo ainda depende de muitas outras coisas. O Ministério do Meio Ambiente, ele é responsável pela preservação ambiental no geral. A gente tem a maior floresta do mundo aqui, não é? Com uma das maiores reservas de água do mundo. Dentro do Ministério do Meio Ambiente tem algumas entidades vinculadas a ele, né? Que são autarquias, né? São empresas que são autônomas, mas que prestam serviço ao Estado e de alguma maneira são submissas, né, entre aspas, ao Estado, que é a ANA, né, que é a Agência Nacional das Águas, né, que é bem importante. E o Brasil é o país com a maior concentração de recursos hídricos do mundo. Gente. A gente tem um maior rio de volume do mundo, que é o rio Amazonas, né? E a ANA um dos objetivos das missões da ANA, né, a agência, é garantir acesso à água, de água potável, segura e, enfim, saudável para todo mundo. A gente ainda consegue manter uma matriz energética relativamente limpa, porque dados os recursos hídricos do país, a maior parte da nossa energia elétrica é produzida por usinas hidroelétricas, não como na Europa, em que é produzido a partir da mineração de carvão. Aí a gente tem bastante energia eólica também, que é uma coisa incrível. Então, assim, durante alguns anos a gente conseguiu manter, mesmo com as suas contradições, como a transposição do Rio São Francisco, a desocupação de áreas para fazer a represa, mas a gente conseguiu manter uma matriz energética e nos últimos 12 anos a gente teve um avanço, um pulo muito grande no que tange as políticas ambientais no nosso país. Se essas políticas ambientais são de fato respeitadas, mas é por isso também diz respeito também à fiscalização. Exatamente, por isso que também existem os órgãos de fiscalização. O IBAMA, que é um dos maiores órgãos que o presidente eleito Jair Bolsonaro não curte muito, até porque tem uma história, né, que ele foi pescar ilegalmente em Angra, se não me engano, ele levou uma multa, e uma das promessas dele durante a campanha era desarmar os fiscais do IBAMA e tirar a autoridade, né, porque, segundo ele usou até a indústria da multa, né, essa expressão. As pessoas que falam mal do IBAMA, que eu conheço, são pessoas que são conectadas a alguma coisa que destrói o meio ambiente.
Então não acho que isso seja à toa. Mas é claro que provavelmente, eu não conheço o IBAMA de perto, tá? Eu não sei. Mas certamente um órgão de fiscalização ambiental é fundamental. A gente tem, junto com essa floresta e com esse recurso hídrico, a gente tem espécies e uma fauna e uma flora absurdamente rica e que a gente destrói dia a dia cada vez mais, né? Eu não vou ser otimista a respeito disso. Eu acho que nos próximos 4 anos pode ser que a gente não tenha mais a Amazônia que a gente tem hoje. Quiçá, se a gente não vender a Amazônia, eu não sei. Então a gente não valoriza muito isso, né? E eu acho que isso também vem muito desse projeto de falta de pertencimento, enfim. E o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, como a Tata falou, é muito problemático também, porque o agronegócio, ele curte o desmatamento pra caramba. E a gente tá chegando num momento da Amazônia que é irreversível. A gente tá a poucos passos do nosso desmatamento na Amazônia ser irreversível. E isso significa que ela nunca vai voltar a ser como é, não, mas a gente não vai estar vivo pra ver. De repente nossos filhos também não, que são nossos netos. E o possível ministro que já caiu, né? Não sei se caiu ainda, mas que não é a Maitê Proença, anterior a Maitê Proença, que era um dos caras da bancada ruralista, ele chegou a dizer que se pode desmatar, por que não desmatar? Né? Então, isso é muito grave, cara. Eu não sei nem te explicar. Sabe aquela frase durante as eleições do tipo, eu não sei te explicar como é que você deveria, eu não sei te contar como é que você deveria se importar com os outros? Eu acho que isso passa muito também por isso, porque quem mora lá não é, né? Pô, toda a comunidade ribeirinha, a comunidade indígena, essas pessoas vão sumir, gente, assim, com muita tranquilidade. E assim, num olhar mais egoísta, não é uma questão dos ribeirinhos, não é uma questão de você desmatar a Amazônia. É que assim, principalmente brasileiro, a gente tá acostumado com a abundância, tá? A gente tá acostumado, é aquela história, na minha terra, a minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, tudo se planta, nasce. O problema de você destruir o ecossistema é que a partir disso começa tudo que você planta não nascer. Você desmata, o que acontece é que quando você desmata, você devasta o solo. É por isso que o desmatamento, ele é tão grave. Não é só porque você cortou a árvorezinha. Não, claro que não. Até porque o que você faz você corta a árvorezinha e depois você queima tudo. É quase que a mesma coisa que você colocar sal na terra. Porque você desmata, você acaba destruindo o solo. A nossa quantidade de recursos hídricos ela é proporcional à nossa quantidade de fauna e flora. Porque lembra daquele diagrama que você aprendeu na escola? Que a aguinha chove, a aguinha evapora, a aguinha chove. Então quando você tira as plantinhas, o que acontece? Não tem mais aquele negócio de você ficar o ar, entendeu? De produção de CO2, aí você não abafa, não chove, seca, não chove, seca, não chove. Minas Gerais passou há pouquíssimo tempo atrás por uma seca gravíssima. Por quê? Plantação de café. Você foi desmatando para plantação de café, foi desmatando para plantação de café. Isso há muitos anos atrás, tá? Porque se parou de fazer isso. É porque a terra tem o seu tempo, a natureza tem o seu tempo, ela é cíclica e ela se recompõe. Quando a gente há muitos anos atrás se parou de fazer isso. Só que demora, né? Só que ainda assim a gente tá vendo. Preservação do meio ambiente, ela não é só importante esse pessoal hippie que gosta dos bichinhos. Mas isso tá ultrapassado também, né? 2018 pensar assim é foda. A preservação ambiental, mas o pensamento, Marina, esse pensamento existe porque as pessoas são ignorantes acerca das próprias condições, e isso é meia culpa, é a nossa educação. Sim. Mas a nossa educação também é um projeto de deseducação. Ignorância acerca do fato de que não é só porque a gente gosta da plantinha bonitinha, é porque lindo você acaba perdendo recurso. Falta água, falta comida, isso não vai demorar, falta tudo isso, e não vai demorar. Com esse projeto, então, não vai mesmo. E a gente sempre tem uma frase muito errada, que é o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, né? Quem vai acabar é a humanidade. A gente que vai morrer, o mundo vai ficar aqui, vai demorar um pouquinho, vai ser uma crise, mas ele vai voltar a ser lindo e maravilhoso, com todos os ecossistemas e florestas e tudo. E a gente só espero que dessa vez não caia na burrada de fazer humanidade, né? Eu não sei o que aconteceu. Um erro de programação. A gente também é muito ativo durante a eleição, né? E acontece essas coisas porque durante 4 anos a gente vive a nossa vida. E eu acho que é importante a gente entender quem são os ministros, por que ele tá indicando aquela pessoa, o que tá acontecendo e fiscalizar, gente, porque é isso também, né? Muito do que a gente faz através de protesto também tem que valer pro meio ambiente, eu acho, também tem que valer pro agronegócio, também tem que valer pra muita coisa. A gente tem que... porque o meio ambiente também é social, sabe? Também é qualidade de vida, também é lutar pela vida. E eu acho que por um lado foi legal ele falar da fusão, porque a galera realmente começou a pensar sobre isso. Isso é muito maneiro, vamos ficar de olho, mas muito de olho, porque a situação não tá fácil.
Então é que nem aquela cidade de Roma que tacaram um sal, que é com alguma coisa com C. Não vou lembrar. Eu quero falar Cartagena, mas isso é na Colômbia. Então vamos lá, Cartagena Romana. Cartago? Pode ser. Que aí